Bom, gente, depois de nós termos estudado aí os conceitos de ácidos e bases, desde o mais antigo, que é Arrhenius, até Lewis, que é o mais moderno, aí muitas vezes a gente chama de modernos conceitos de ácidos e bases, que são Lewis e Bronsted e Lowry. Modernos eles não têm nada, né? Porque já fazem quase um século que eles foram feitos, mas enfim, depois de a gente ter feito isso, agora é hora de pegar as funções ácido, base, sal e óxido e estudar individualmente, ver as propriedades, entender legal e perceber como elas caem de forma direta. Antigamente se preocupava muito com nomenclatura, eu já disse para vocês, agora essa parte aí de nomenclatura ela não é o cerne da questão. A questão é saber como é que você usa, para que serve. Então é isso que a gente vai ver a partir de agora, vendo a função ácido. Então ó, vamos nessa que hoje é um ótimo dia para você aprender química, vem aqui comigo. Então, olha só, estudo dos ácidos. Cara, o estudo que a gente vai fazer é o estudo do ácido de Arrhenius, porque embora seja o mais antigo, é o mais usado. O que é o ácido de acordo com o conceito de Arrhenius? É aquela substância que na água se ioniza e libera o H3O+. Por que se ioniza? Porque o ácido, a ligação ela é covalente. Pô, se a ligação ela é covalente, significa dizer que sofre ionização. Se fosse iônica, o processo seria uma dissociação. Então a gente vai ter uma ionização. Lembrem o que é que vai acontecer? Então olha só, se vocês pegarem HCl e colocarem na água, a água vai bater e vai tirar esse hidrogênio. Eu vou ter a formação de H3O+, e além do H3O+, eu vou ter a liberação de Cl-. Vamos entender isso daí, ó. A água bate e ela tira só o H. Se ela tira só o H+, o hidrogênio sai deixando o elétron, por isso que fica Cl-. Uma coisa que eu quero que vocês se liguem bem agora, lembre que entre a gente aqui é um bate-papo, ó, é que quando o ácido tiver 2, 3, 4 mil hidrogênios, vai sair um de cada vez. A ionização de um poliácido, que é um ácido que tem mais de um hidrogênio, ela é sempre por etapas. Eu tiro um, depois tiro outro, depois tiro outro. Então nós teríamos uma coisa mais ou menos assim, ó. Você pega o H2SO4, ácido sulfúrico, que é o ácido mais importante da química. A água bate, ela tira o primeiro hidrogênio. Ocorre a formação de H3O+, e a liberação de... Gente, lembre que eu tirei só um hidrogênio, então aqui vai ficar HSO4-. Esse menos é por quê? Porque quando sai o H+, ele deixa o elétron, então fica HSO4-. Mas não tem um hidrogênio ainda aí? Se ainda tem um hidrogênio, eu vou pegar HSO4-, eu vou colocar em contato com a água, vai haver a produção de a água bate, tira o outro hidrogênio, produz de novo o H3O+, e libera o SO4. Michel, por que SO4? Porque será HSO4- e eu tirei o H, ficou só o SO4. Se já tinha um menos, quando eu tirar o H+, eu boto outro menos, por isso que a gente vai aprender que fica SO4, 2-, eu tirei 2 hidrogênios. Se eu somar essas duas equações aqui, eu vou ter a equação global. Eu percebo aqui que eu posso cancelar. Quem é que está igual dos dois lados? Ó, HSO4 à esquerda e à direita. Pode cortar. O que é que sobra aí para a gente? Pô, o que sobra é H2SO4 mais duas águas, isso aqui dando 2H3O+, mais SO4, 2-. Gente, o que é que vocês são capazes de perceber? Se eu tiver 2 hidrogênios, eu preciso de 2 águas. Se eu tivesse 3, eu precisaria de 3 águas. Mas lembre, a ionização é por etapas. Agora, se eu quiser a equação global, eu posso somar as etapas. Tranquilo isso daí? Na boa? Então, se tiver um hidrogênio, sai um. Se tiver 2, sai 2. Se tiver 3, sai 3. E por aí vai. Isso daí é a ionização do ácido. O que é que você lembra? Se ele se ioniza, se ele produz íons, eu vou criar, eu vou gerar uma solução eletrolítica, aquela solução que conduz corrente elétrica. Por quê? Porque tem íons livres naquela criatura ali, não é verdade? Bora. Agora vamos para as propriedades. Gente, sério. Como eu estou dizendo, eu estou tentando desmistificar essa parte para vocês que vocês possam entender que o importante mesmo não é ficar decorando coisas, é entendendo. Cara, primeira propriedade de um ácido é que ele tem o sabor azedo.
todo ácido é azedo. Isso não é a melhor maneira, claro, de você saber que é um ácido, porque nem todo ácido você pode provar. Não é todo ácido que você pode lá inserir a sua língua e saber qual é o sabor ali, né? Tem ácidos que dá para saber que é azedo e tem ácido que você não vai sentir o sabor azedo antes da sua língua se desfazer. Então tem-se que tomar, claro, o maior cuidado, tá? Então, nem todo ácido pode ser provado, mas, se pudesse, o sabor seria azedo. Lembrando para vocês que sabor é uma propriedade que a gente chama de organoléptica. O que é uma propriedade organoléptica? É aquela propriedade que pode ser percebida com os sentidos. Tato, paladar, olfato, visão, audição. Então, se eu puder perceber com os sentidos, só não vale o sexto sentido, tá? Então, se eu puder perceber com os sentidos, aquilo ali é uma propriedade organoléptica e todo ácido é azedo. Guardou? Segunda, conduzem corrente elétrica em solução aquosa. Gente, isso é uma coisa que cai bastante, tá? Por que que ele conduz? Porque na água o ácido libera íons. Se na água ele libera íons, toda vida que eu tiver íons livres, eu vou poder conduzir a corrente elétrica. Então, na boa, o ácido dentro da água conduz corrente elétrica. Tranquilo. Gente, pH menor do que 7 a 25 graus Celsius. pH é uma escala que mede a concentração de H+. Onde é que a gente estuda isso? Lá em equilíbrio químico, que a gente aprende como é que calcula o pH, o pOH, a gente aprende que pH mais pOH dá 14, mas por enquanto eu quero que vocês saibam só uma coisa, é uma medida da escala de acidez. Quando o pH for menor do que 7, é ácido, se for 7, é neutro, se for maior do que 7, é básico. Agora isso na temperatura de 25 graus Celsius, que é a temperatura ambiente. Porque se eu mudar a temperatura, eu vou mudar a escala de pH, mas não é hora de se preocupar com isso. Nesse momento, eu preciso que vocês saibam que o ácido tem o pH, essa escala, o pH do ácido é menor do que 7. Por enquanto, coração leve, tranquilo, leveza na cabeça, é isso que eu preciso. Próxima propriedade, o ácido neutraliza a base. Gente, a reação mais importante da química é ácido mais base, dando sal mais água. Então o ácido neutraliza a base e a base neutraliza o ácido. Reação importantíssima, tá? A gente vai focar muito isso aí em sais, mas tem que desde já saber que o ácido neutraliza a base. Se eu quiser detonar, destruir lá o ácido, eu vou usar uma base. Tranquilaço. Modificam a cor dos indicadores. O que é um indicador? O nome está dizendo, né? Indicador é uma coisa que indica. Que indica o quê? Se eu tenho um ácido ou uma base. E como é que ele indica? Mudando de cor. Então, no ácido, o indicador tem uma cor, na base tem outra cor. Qual é o indicador mais famoso de todos e que eu vou pedir para que vocês lembrem? O indicador mais famoso de todos se chama fenolftaleína. Fenolftaleína. Gente, a fenolftaleína, ela é rosa na presença de uma base rosa e ela é incolor na presença de um ácido. Então, esse é o indicador mais famoso de todos, tá? É a fenolftaleína. Pode ser rosa ou pode ser incolor. Agora, bora ter uma coisa na cabeça, bora sacar aqui. Eu tenho indicadores que são indicadores não comerciais. Por exemplo, o repolho roxo. O repolho roxo, o extrato de repolho roxo, ele muda de cor segundo ácido ou base. Tem algumas flores, tá certo? Que também servem como indicadores. Então o que é que a gente vai lembrar? O indicador é uma substância que muda de cor segundo eu tenho um ácido ou uma base. Vou ser sincero com vocês, as propriedades do ácido, que são as propriedades funcionais, são as propriedades da função ácido, isso aí é uma coisa fácil e é uma das coisas mais importantes e muitas vezes a gente passa por cima, a gente não está nem aí, mas isso é muito importante. De boa? Vamos depois de ver as propriedades, vamos aprender a classificar esses ácidos. Gente, então, primeira classificação que eu tenho, quanto à presença de oxigênios, ou tem ou não tem. E a coisa mais fácil do mundo é você reconhecer. Tu olha para o ácido e vê se tem ou não tem. Michel, como é que você é só olhar se tem um O maiúsculo, né, dentro da criatura? Tu vai olhar para cá, por exemplo, ó, oxiácido, H2SO4, H3PO4, HClO e etc. Tem oxigênio? É oxiácido.
Vamos lembrar disso, que às vezes também a gente pula isso, não tá nem aí, mas às vezes o cara fala, temos um oxiácido, ou temos um hidrácido, a gente não lembra o que é, então não pode vacilar com besteira não. Hidrácido é quando não tem oxigênio. Se vocês pegarem HCl, HBr e etc. Se tiver oxigênio, oxiácido. Se não tiver, hidrácido. É fácil? É facílimo, mas a gente tem que juntar tudo, né? Vamos para a próxima. Essa é boa, tá? Quanto à volatilidade. O ácido ele pode ser volátil ou ele pode ser fixo. Então a primeira coisa que a gente vai ter que entender é o que significa volátil. Muitas vezes quando a gente pensa volátil, tem gente que já faz uma mímica, faz uma coisa mais ou menos... Realmente ser volátil é uma coisa que escapa fácil. Agora, se é volátil, se escapa fácil, eu posso dizer o quê? Que é uma substância que tem baixo ponto de ebulição. Então, a substância volátil é aquela que tem baixo ponto de ebulição. Gente, se eu tenho baixo ponto de ebulição, eu vou tranquilamente, numa temperatura baixa, escapar. Eu quero que vocês entendam, tá certo? Que tem uma regra geral. A regra geral diz que os hidrácidos são voláteis e os oxiácidos são fixos. Então, voláteis, eu vou ter H2S, HCN, HCl e etc. Esses são os hidrácidos voláteis. E os oxiácidos, regra geral, eles são fixos, tipo H2SO4, H3PO4, que são os ácidos fixos mais importantes. Na verdade, se vocês souberem essa regra geral, para mim já está ótimo. Hidrácido volátil, oxiácido fixo. Aí alguém pode perguntar, opa, Michel, mas peraí, vou ter que decorar isso aí? Tu não disse que a gente aprende? Diga, aprende sim. Se vocês olharem, nos oxiácidos tem oxigênio, hidrogênio, então eles formam ponte de hidrogênio. Se eles formam ponte de hidrogênio, eles têm atrações mais fortes. E se eles têm atrações mais fortes, quer dizer que eles têm maior ponto de ebulição. Então eles têm maior ponto de ebulição porque eles apresentam atrações mais fortes. Atrações mais fortes. Já os hidrácidos não têm ponto de hidrogênio, em sua maioria. Se eles não formam ponto de hidrogênio, significa dizer que eles vão ter atrações mais fracas, então eles escapam mais fácil. Tem exceções? Tem. Mas se vocês souberem isso, para mim, ó, tá ótimo. Eu quero até aproveitar e citar duas coisas importantes. H2S, ele tem um cheiro péssimo, tem um aroma péssimo de ovo podre, tá? Então a galera já sabe quando tem alguém liberando H2S, ou então quando você tem alguma coisa que tem esse cheiro desagradável. Outra substância que é importante que pode cair, ó. O HCN, que está bem aqui, tem duas coisas que eu quero que vocês lembrem. Ele é uma das substâncias que era liberado na Câmara de Gás durante a Segunda Guerra Mundial para matar, muitas vezes judeus, mas prisioneiros de guerra em geral, tá certo? Então nas câmaras de gás, que nem Auschwitz, nem Dachau, o pessoal usava muito o HCN. O HCN... o que é que ele vai fazer? O íon cianeto, ele bloqueia a cadeia transportadora de elétrons, impede que a respiração celular vá até o final, com isso você deixa de produzir ATP, na ausência do ATP, nossa moeda energética, acaba que a gente não vai ter energia, não vai liberar energia, não vai ter como manter a vida. Então, em pequena quantidade, essa substância ela é extremamente tóxica, tá? Então são dois ácidos voláteis que têm suas peculiaridades. O H2S, cheiro de ovo podre, e o HCN, que é uma substância muito, muito, muito tóxica. Talvez alguém lembre daquele incêndio na Boate Kiss que houve aí no sul. O que é que houve naquele lance lá? As espumas queimaram, e essas espumas, quando queimaram, também liberaram HCN, e esse HCN acabou matando muita gente intoxicada. Então o ácido cianídrico é muito, muito, muito tóxico. De boa isso daí? Então o ácido pode ser fixo ou ele pode ser volátil. Vamos para a próxima. Gente, bom, agora vamos para uma classificação muito importante, tá? Quanto ao número de hidrogênios ionizáveis. Aí você vai, pô, mas Michel, o que é isso? Gente, hidrogênio ionizável é aquele que tem dentro do ácido e quando eu boto o ácido dentro da água, esse hidrogênio se libera. Ah, Michel, achei que era todos. Não, nem todos os hidrogênios de um ácido se liberam quando eu boto dentro da água. Aqueles que se liberam eu chamo de hidrogênio ácido. E o hidrogênio ácido a gente chama de ionizável, porque ele se ioniza, porque ele vira íon.
Beleza. Então, se vocês concordarem comigo, se eu tiver só um hidrogênio ionizável, eu vou me chamar monoácido. Então, cuidado, que é outra coisa que usam muito. O cara diz, eu tenho um monoácido. Monoácido só tem um hidrogênio ionizável. Ou então eu tenho um diácido. Gente, 3 triácido, 4 tetrácido. A partir de 2 eu posso chamar de poliácido. Poliácido quer dizer que tem mais de um hidrogênio ionizável. Eu sou capaz de liberar vários hidrogênios. Então isso seria um poliácido, né? Observações. 2. Para vocês não terem erro com isso daí. Nos hidrácidos, todos os hidrogênios são ionizáveis. Se for hidrácido, se tiver 1000, os 1000 são ionizáveis. Boa. Agora, nos oxiácidos, só são ionizáveis os hidrogênios ligados a oxigênio. Você vai dizer, pô, me chama, lascou, foi tudo, né? Aí deu ruim a coisa. Se só são ionizáveis os ligados ao oxigênio, como é que eu vou saber? Gente, tem 2 exceções. O resto, vocês vão simplesmente, olha, o número de hidrogênios é o número de ionizáveis. Por exemplo, HCl só tem um hidrogênio. Então, o que é que eu posso dizer? Que ele é monoácido. Boa. H2SO4, 2 hidrogênios. Então, o que é que eu posso dizer? Que ele é diácido. Qual é a consequência? Ele libera os 2 hidrogênios. H3PO4 tem quantos hidrogênios? 3. Se ele tem 3, ele é um triácido. Quer dizer o quê? Ele libera os 3 hidrogênios. Vamos para frente, vamos para cima. Agora vamos para as 2 exceções. Se vocês olharem, H3PO3 e H3PO2. Aí você já destaca, deixa bem guardado, tá? Porque o H3PO3 é a primeira exceção. Quantos hidrogênios ele tem? 3. Mas dos 3, só 2 são ionizáveis. Quer dizer que só 2 podem sair. Então esse cara, muito embora tenha 3 hidrogênios, esse cidadão aqui, ele é um diácido. E quando eu olho H3PO2, ele também tem 3. Mas dos 3, só um é ionizável. Então ele é apenas um monoácido. Michel, tu pode mostrar pra gente aí por que que é assim? Eu digo, claro, tranquilo. Se vocês concordarem comigo, eu vou colocar aqui a estrutura. Se eu olhasse o H3PO3, ficaria HO. P, O, H, O, H. Lembra qual é a definição? Hidrogênio ionizável tem que estar ligado no oxigênio. Aí para aí, olha. Esse H está ligado no O, é ionizável. Esse H está ligado no O, é ionizável. Agora esse aqui não está. Conclusão, só 2 podem sair. Aquele outro não pode de jeito nenhum. Vamos para a estrutura do H3PO2. Ficaria H, O, P, O, H e H. Agora deem uma olhada. O que é que vocês percebem? Esse H está ligado ao O, é ionizável. Boa. Esse não está e esse não está. Então só um é ionizável. Pô, se só um é ionizável, quando eu puser dentro da água só sai um. Mas eu quero de cara que vocês olhem logo as consequências. Gente, H3PO3, na primeira exceção, quantos são ionizáveis? 2. O que é que significa isso? Que só vão sair 2. Michel, mas ele tem 3, mas um não é ionizável, então ele não sai. Então eu vou precisar 2 águas. Cada água tira um hidrogênio. Então aqui eu vou produzir 2 H3O+. Cada água pegou um H+, né? E além disso, bom, se dos 3 saíram 2, sobrou 1, então fica HPO3. Eu não tirei 2 H+, então ficou 2 menos. Cada H que sai fica uma carga negativa. Boa! H3PO2 é a outra exceção. Gente, se ele é a outra exceção, no H3PO2, dos 3 hidrogênios, só um é ionizável. Então, quando a água bate, ela só pode tirar um, os outros 2 de jeito nenhum. Então, aqui vai produzir H3O+, H2PO2 menos. Por que que ficou H2PO2 menos? Porque se eu tirei o H+, fica uma negativa. Então essas são as consequências. Então se ligaram? Então se eu tiver um ácido, os hidrogênios que podem sair se chamam hidrogênios ionizáveis ou hidrogênios ácidos. Normalmente o número de hidrogênios é igual ao número de ionizáveis, exceto esses 2 caras aqui que a gente precisa ter muita, mas muita atenção. Mas eu já dei o alerta para vocês, todo mundo está ligado. Vamos olhar uma outra coisa legal.
E os ácidos orgânicos? Quando a gente começar a ver orgânica, a gente vai ver isso aqui também, mas vamos logo agora. O ácido orgânico é caracterizado por ter um negócio chamado carboxila. O que é carboxila? É C-O-O-H. Gente, somente nos ácidos orgânicos, somente o hidrogênio da carboxila, lembrando que carboxila, essa parte aqui, carboxila, beleza? Somente esse hidrogênio está ligado ao O. Se só tem ele ligado ao O, só ele é ionizável. Esses outros hidrogênios aqui, estão ligados ao C. Por se estão ligados ao C, eles não são ionizáveis. Então, nos ácidos orgânicos, só os hidrogênios ligados à carboxila é que são ionizáveis. Então, a água vai lá, nesse primeiro só tem um, a água vai e tira. Se a água vai e tira, o que vai acontecer é que vai produzir H3O+, a água bateu e tirou, mais CH3, COO-. Quando o hidrogênio sai, ele deixa o elétron. Vamos olhar para o próximo. Você já olha e se você tiver entendido, você vê, esse H está ligado no O. Esse aqui também. Então, os dois são ionizáveis. Eu vou precisar de quantas águas? 2. Cada água tira 1. Então, aqui vai ficar, OOC, COO, aqui fica um menos e aqui fica um menos. Onde tinha hidrogênio, ele sai e deixa o elétron. E vai haver a formação de quê? Como cada água tirou um hidrogênio, eu vou ter 2H3 ou mais. Tranquilo. Gente, esse próximo aí você já pegou o jeito, né? Esse H está ligado ao O, esse rapaz aqui também e esse amigo aqui também. Então, quantos ionizáveis eu tenho? 3. Se eu tenho 3 hidrogênios ionizáveis, eu preciso de 3 águas. Cada água pega um dos hidrogênios. Se cada água pega um dos hidrogênios, eu já sei que eu vou produzir 3H3 ou mais. Água com o primeiro, água com o segundo e água com o terceiro. Quem é que sobrou? Mais. Aí você vê, lá em cima, COO-. Aqui, CH, COO-. E lá embaixo, COO-. Onde tinha cada hidrogênio, o hidrogênio saiu e deixou o elétron e ficou negativo. Então a gente começou real agora a aprender sobre os ácidos, tá? A gente viu as propriedades dos ácidos, a ionização do ácido e a classificação dessas crianças. Então, por favor, dá uma olhada nisso aí com calma. Próxima aula a gente vai ver a parte de força dos ácidos, que de todas as classificações é a mais importante. Então, eu já estou, como sempre, com saudade de vocês, esperando na próxima aula. Beijo imenso no coração de vocês, a gente se encontra já.